Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Sejam muito bem-vindos. Cumprimentamos os que nos assistem pelas redes sociais. E a gente começa fazendo uma pergunta. Quem é que assistiu o filme de Valdo? Espíritas do meu Brasil. Precisamos prestigiar a arte espírita. E aí, então, fica a sugestão para que compareçam esse final de semana às salas de cinema. O filme é muito bom mesmo. É um filme de espírita para espírita. Porque quem divulga o espiritismo são os espíritas. E os atores, produtores, as pessoas, enfim, que estão envolvidas com a produção do filme, se não derem lucro, eles deixarão de trazer temas espíritas. Então depende de cada um de nós estimular a indústria do cinema para que outros filmes, e tem tanta obra espírita que pode ser levada para o teatro, para o cinema, daí a importância de todos nós espíritas assistirmos o filme, divulgarmos o espiritismo, curtirmos, comentarmos, compartilharmos, porque vamos repetir, quem divulga o espiritismo são os espíritas. Nós vimos a Divergência. Esse livro, Sinal Verde, ele é trazido pelo espírito André Luiz, pela psicografia do Chico, e parece que foi escrito ontem, né? Não, mas já tem um tempo que foi escrito. Porque divergência é que não falta nesse mundo atual. As cores partidárias, as cores dos times de futebol, as cores ideológicas com relação à religião. Nós, no Brasil, temos pouca dificuldade com relação às questões da religiosidade. Mas existem países em que os templos são queimados, bombardeados, as pessoas mortas. Isso nós não estamos falando do cristianismo primitivo, não. Nós estamos falando da atualidade. As questões de gênero e por aí vai, tanta e tanta divergência. A mídia com tanta divergência também, e às vezes nos trazendo informações equivocadas, a tal da fake news que está aí, que chegou para ficar mesmo. Então tudo isso a gente está vendo, e há necessidade que filtremos o que é correto, o que é cristão, o que é fraterno, e se não tiver o interesse da coletividade, a gente não deve passar isso adiante. Fiquemos com essas informações só para conosco, sobretudo numa época de WhatsApp e outros meios de comunicação, a gente deve ficar com as informações somente para nós. Deleta e vamos seguindo em frente a nossa vida. As desinformações são tão difíceis da gente, às vezes, avaliar, que todos acompanharam essa semana um jovem que esfaqueou um professor. Em algum estado aí do Brasil, foi coisa de mídia essa semana toda. Parece que foi São Paulo, sim. E a hora que a gente vai para a televisão, os repórteres muito dignos e muito honrados e que trazem informações muito precisas, eles falam assim: precisa valorizar o professor. E precisa mesmo valorizar o professor. Com mais cursos, com mais recursos, com mais salários, e todos que são professores aqui sabem disso. Mas precisa também que a família se envolva na educação dos jovens, porque o professor vai dar a instrução acadêmica. A educação, quem dá a educação é a família. E se a família não der essa educação, e muitas vezes é para favorecer, para privilegiar o próprio filho, ou às vezes é para não ser incomodado. A menina, 13 anos, só estou indo dormir na casa da amiguinha. E vai, e acontece um sinistro lá, a culpa é de quem? De quem deixou que essa menina, quem tinha a guarda da menina, que deixou a menina ir para uma situação dessa. Então nós temos o compromisso social, todos nós temos um compromisso social da educação.
E se nós não nos educarmos, não tem como a gente passar essa educação para frente, porque ninguém dá o que não tem. Ninguém se regra, ninguém dá o que não tem. Se perguntar para a grande maioria do que está aqui agora, tem R$100, não é buscar em casa não, não é pedir emprestado, não é ir lá no caixa do banco não. Agora, tem R$100, eu posso garantir que 90% das pessoas que estão aqui, inclusive eu, não temos R$90 ou R$100 aqui de imediato. Então, se a gente não tem, a gente não pode passar esses R$100 para frente, porque a gente não tem esse dinheiro. Virtudes também da mesma maneira, conhecimento também da mesma maneira. Se nós não temos, nós não podemos passar isso para frente. E essa é uma proposta da doutrina espírita que nos instruamos, para que a gente, com mais instrução, com mais conhecimento, possamos fazer as melhores escolhas. E quando nós estamos falando em melhores escolhas, nós não estamos trazendo nada de ordem material, porque as coisas de ordem material são fáceis de serem adquiridas. Por exemplo, quero comprar uma geladeira duplex, que só não fala, mas o resto tudo ela faz. Eu tenho certeza que muitos daqui vão lá na Casa Bahia, o Novo Mundo ou qualquer outra, não estão fazendo propaganda das lojas não, e a gente compra em 50 parcelas, a hora que acaba de pagar, a geladeira até já acabou também, mas a gente deu conta de resolver esse problema. E outros tantos, quero ir fazer um passeio lá em Porto Seguro. Quanto é que é o passeio para Porto Seguro? É tantos R$1.000. Vou lá e faço um carnê, vou pagando, e quando eu chego lá, falo, nossa, mas podia ter economizado esse dinheiro, né? Mas eu fui, foi bom demais enquanto experiência. Nós estamos falando de conquistas do espírito, é isso que a gente está falando. E não estamos assim dizendo, chega lá na sua casa e fala para a pessoa que ficou lá dormindo, a pessoa que ficou lá brigando com o cachorro, que não arrumou nada, que não cuidou da louça que ficou suja na pia, ou da cama que ficou sem arrumar, não é para essa pessoa que a gente está falando, não. É para a gente mesmo. Nós estamos falando para nós mesmos, estamos terceirizando. Conquistas do espírito, essa é a proposta da doutrina espírita para todas as pessoas, mas não é para levar para o outro não, porque quando a gente chega em casa e vimos essa situação, toda ela complicada, de casa desorganizada, e a gente pega assim com muita humildade, sem revolta, sem impaciência, para resolver o problema que ficou lá, que nós não o criamos, os que estão lá falam assim, mas tem um trem errado aí, tem uma coisa errada nessa história aí. Ela foi para o centro espírita, ficou lá a manhã todinha, hoje, por exemplo, nós chegamos aqui, era 6h30, ficou lá a manhã todinha e chegou agora e ela está lavando vasilha, lavando banheiro. Tem uma coisa que está fora do lugar, na concepção do outro. E ele começa a nos observar. E aí ele chega à conclusão que doutrina espírita é a doutrina que liberta as nossas consciências, porque nos dá um sentido objetivo para as nossas aflições e para as nossas dificuldades. A aflição é o que não falta nesse mundo, tanto é que vamos repetir, esse capítulo tem 31 itens, nós estamos no 21º, no 21, e ainda teremos mais 10 pela frente. É o mais longo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Maior do que ele, então, somente as preces, a coletânea de preces espíritas, que é o último capítulo, que é o 28. Kardec, certamente, como pedagogo, como didata que foi, ele sabia, e os espíritos que trouxeram a codificação também sabiam por que tinha que ser um capítulo mais extenso. É porque a aflição é que não falta nesse mundo. Aflições que temos mesmo e aflições que nós criamos. Aflições que temos mesmo, uma enfermidade grave, que embora com tratamento, embora com medicamentos, mas nós vamos ter que conviver com ela. Os médicos mais antigos tinham uma receita eficaz para a questão da convivência com a enfermidade persistente, que não vai terminar, que vamos ter que conviver com essa dificuldade. É o Conformal, o remédio que se chama Conformal. Então, já fui ao médico, já estou com diabetes mesmo, com pressão alta e outras coisas mais, dor aqui, dor ali, dor acolá. É o Conformal, não tem solução. E quando a gente começa o trabalho na edificação do bem, o trabalho para o próximo,
muitas vezes essas enfermidades são minimizadas, essas dificuldades até desaparecem. Conhecemos um caso de um senhor que nos disse há pouco tempo, ele nos dizendo, eu tinha uma hérnia de hiato, é isso mesmo, né, o nome, né? Uma hérnia de hiato, e que ele contando, quando tinha 13, 14 anos, já tinha essa hérnia. E foi ao médico, e o médico desaconselhou a cirurgia, porque era uma cirurgia muito agressiva, isso coisa de 40 anos, era uma cirurgia muito agressiva, que era melhor que convivesse com a enfermidade. E conviveu com a enfermidade, e agora ele nos disse assim, comecei a trabalhar lá na casa espírita, e por acaso, de repente, eu lembrei que um dia eu tive uma hérnia de hiato. Quer dizer, ele foi curado, nem percebeu que tinha sido curado. Depois de um tempo, ele falou, nossa, eu já tinha essa dor, esse refluxo, mas não sei o que sente. E passou, não existe mais. Quer dizer, é a dedicação à casa espírita, ao trabalho do bem, com persistência, não é o eventual. Agora mesmo também ouvimos uma companheira nossa dizendo que se fosse pela medicina ela estava numa cadeira de rodas, no entanto está aí dançando. Antigamente era lambada, hoje eu não sei como é que chama a dança mais moderna, mas é alguma coisa parecida com isso. Está passando, se fosse o caso, estaria passando a noite nas baladas, né? Ixi, tem um aí que precisa de dar um passe nele, viu? A gente fala tanto, né? Olha só. Bom, mas aí, já que o passo está sendo dado ali mesmo, a gente vai seguir aqui com Samson, porque nós vimos que essa lição chama-se Perda de Pessoas Amadas, Mortes Prematuras. Quem trouxe essa mensagem foi um espírito que se chamava, quando encarnado, Samson. Vamos identificar esse Samson, saber quem é que foi esse cidadão. Membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Portanto, estava lá, essa sociedade funcionava ali no Palais Royal, no centro de Paris. Era o lugar onde Kardec, o codificador da doutrina espírita, reunia para o estudo da doutrina, para a seleção de muitas mensagens, que ele recebeu mensagens demais, não foi tudo publicado, e também para sessões práticas da doutrina, o trabalho de médios, às vezes era realizado na casa de alguns companheiros, mas a sede era a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, era o Centro Espírita de Paris naquela época. E esse Samson era membro dessa Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E ele adoeceu. Uma enfermidade grave, aí ele não começou a reclamar e tomou o Conformol. Já viu que não tinha outra solução para ele, e nesse momento que ele toma o Conformol, esse remédio, né, que é para conformar, para se consolar com a dificuldade, ele escreve uma carta para o codificador. Isso poderá ser melhor aferido, quer dizer, estudado, lido, na Revista Espírita de 1862. Tem toda a conversa, todo o diálogo que ele teve, as cartas que ele mandou para o codificador. Então ele manda uma carta para o codificador dizendo assim, que ele estava enfermo, que essa enfermidade o levaria a óbito e que ele gostaria que assim que ele desencarnasse, o codificador evocasse, quer dizer, chamasse o espírito dele, porque ele queria dar uma manifestação. É muita confiança na imortalidade da alma, né? Muita confiança mesmo, muita certeza da comunicabilidade dos espíritos e da imortalidade da alma, que são os princípios da doutrina espírita. Um dos princípios, falamos dois, são princípios da doutrina espírita. E se bem ele falou, melhor o codificador fez. Desencarnou Samson, começa o velório. 8 horas depois do desencarne dele, 8 horas, tem gente que ficou 800 anos. 8 horas depois, faltava 1 hora só para o sepultamento, ele foi evocado.
o Kardec tinha essa proposta de evocar, quer dizer, de chamar os espíritos, porque como ele era um cientista e ele estava formulando a doutrina espírita, havia necessidade dele saber que tipo de espírito era, que tipo de morte teve e fazer uma comparação com a própria vida para nos contar depois, como na obra dele, da codificação, ele vai falar sobre espíritos felizes, espíritos infelizes, espíritos suicidas e uma série de categorizações que ele vai trazer, o codificador, na obra da codificação da doutrina espírita. E aí evoca o Sanson e ele vem, o detalhe é esse, que ele vem, e ele diz que ele estava fraco e tremendo, e conta detalhes da situação dele no plano espiritual, quer dizer, tinha plena lucidez que ele estava desencarnado, 8 horas depois do desencarne dele. Ele tinha plena confiança nisso, consciência disso. O médium que recebeu não conhecia, foi o Lemarri, que depois foi presidente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas quando Kardec desencarna. Então, o Lemarri conta a história toda, os detalhes que a gente não vai dizer, porque seria longo, mas que vocês poderão conferir lá na Revista Espírita de 1862. Como é que acha a Revista Espírita? Google, Revista Espírita de Paris, aí vai aparecer muitos anos, 1862, parece-me que é mês de maio ou junho, um desses meses que está lá a mensagem do Sanson. Aí muitos devem pensar assim, nossa, mas então é legal a gente desencarnar, porque a gente já dá notícia imediatamente? Não, não é bem assim, não. O Dr. Bezerra de Menezes deu mensagem na Federação Espírita Brasileira no outro dia, desencarnou, no outro dia ele já estava dando mensagem na Federação Espírita Brasileira. Mas a gente vai pegar também o Voltei, que é uma obra de um espírito que se chama Frederico Figner, que intitulou Jacó, e que ele vai contar como é que foi, pela psicografia também do Chico, como é que foi o retorno dele ao plano espiritual. Aí o detalhe, ele era espírita, diretor da FEB, Federação Espírita Brasileira, e não foi assim tão tranquilo, não. Ele foi muito bem recebido, porém, ele era um espírito opaco, sem brilho, sem viço, como se diz, e ficou muito envergonhado com aqueles espíritos que o recebiam, a tipo Bittencourt Sampaio, o próprio Dr. Bezerra de Menezes, que estavam ali para recebê-lo. Para que ele fosse levado ao plano espiritual, houve uma comissão de recepção, o levaram para uma praia, para Aurir receber as energias do mar, para depois seguirem. Já falamos aqui algumas vezes que nessa comitiva desses espíritos que estavam indo, e que eles estavam esperando um espírito que estava ainda por chegar, e quando esse espírito chega, ele observa o Jacó, observa que era um espírito de muita, muita luminosidade, brilhava por todo lado. E aí fala assim, nossa, o que esse espírito fez, né? Certamente, se fosse nós espíritos, ia perguntar, nossa, deve ter dado muito passe, feito muita palestra, feito muita sopa, deve ter feito muita caridade no centro espírita. Não, isso vale também, mas não foi isso que aconteceu. A resposta que ele recebe é que aquele espírito era o espírito de uma professora, que tinha ministrado as aulas com muito amor. Era o que mais brilhava de todos aqueles que lá estavam. Então, recebido com muita ternura, com muito carinho pela espiritualidade. Mas o André Luiz também. E quando a gente fala André Luiz, é um espírito que trouxe muitos e muitos livros, no caso esse aqui, muitos e muitos livros pela psicografia do Chico. E ele vai contar a história que ele estava como se fosse uma estação de trem. Isso nos leva ao entendimento que todos nós somos amparados pela misericórdia divina. Nem todos da mesma maneira. Alguns serão amparados com mais veemência, porque depende da sua condição evolutiva, e outros, às vezes, demoram mais, porque é um estado da própria consciência. E aí eles estavam sentados lá nessa estação de trem, esperando um comboio
que chegaria com 19 pessoas, 19 espíritos recém-desencarnados. Dentre esses 19 espíritos, tinham 10 que eram, mais 10 que eram os que estavam trazendo, recolhendo, desencarnou, tinha 10 lá, trouxeram, puseram dentro desse comboio, desse trem, e eles estão ali na estação do trem esperando os espíritos chegarem. Chegam 4 de marca, muito enfermos, assistidos pela espiritualidade, e de repente aparece um espírito de uma jovem, um espírito feminino de uma jovem, e ela vinha em total desespero, total desespero. E a hora que ela vê André Luiz e todos os que estavam, ela entende que aqueles ali eram padres. E como ela foi criada na religião católica, ela entendeu que era o momento da confissão. Na cabeça dela, desse espírito, era a confissão. E ela começa a confessar o equívoco que ela havia cometido enquanto encarnada. E foi uma ingratidão filial. Ela era filha de uma senhora artista que se envolveu com uma pessoa muito rica. Ela se engravidou, o pai da criança a abandonou, ela acabou também desistindo da profissão de artista. Isso na década de 40 era uma coisa muito discriminatória, hoje é que é muito chique ser famoso, mas antigamente não era. O certo é que ela cria essa menina com muitas aflições, dificuldades, olha as aflições aí. Muitas aflições, dificuldades, muita pobreza. E quando a moça está já adulta, ela tem vergonha da mãe. E a gente conhece muitas histórias parecidas. Tem vergonha da mãe, do pai, do filho, de mãe não sei quem. Está tudo... se está junto é porque tem um motivo para estarmos juntos. Não é por acaso, aleatoriamente, de qualquer maneira que as coisas acontecem. Fica com muita vergonha da mãe. O pai deixa uma herança bastante vultosa para essa moça. Quer dizer, seria o momento dela falar, agora eu vou te ajudar, mãe. Não, ela falou assim, agora você some da minha vida. Eu não quero te ver mais. Casou-se com um rapaz rico também. E a vida seguiu normal, dentro das condições próprias da normalidade, embora a consciência sempre acusando. E quando ela desencarna, ela começa tudo isso que a gente contou, ela que conta lá na hora que ela chega lá no plano espiritual. Mas o detalhe interessante da história é que quando eles estão sentados nesse banco da estação para receber esses espíritos que estavam vindo, os 19 espíritos, mais os 10 que os acompanhavam, tinha uma senhorinha sentada no banco. Vocês têm uma ideia de quem que era essa senhorinha que estava sentada aqui no banco? A mãe. A mãe estava sentadinha no banco para receber a filha. Olha o sentimento do amor. Olha que coisa mais linda. E a hora que a filha chega naquele desespero, a mãe começa a acariciá-la. E ela, naquela meio perturbação, ela ouvia a voz e a mãe dizia, minha filha, se acalme, vai dar tudo certo. E naquele momento ela fala assim, parece que eu já conheço essa voz, parece que eu já ouvi essa voz. E a voz, e a mãe não disse absolutamente nada, ela não se identificou. A hora que termina esse momento, essa acolhida, o André Luiz vai dizer, ela não poderia ter se identificado, porque ia aumentar o grau de aflição da moça, porque aí que o remorso ia ser maior, a vergonha seria maior. Então, dar tempo ao tempo para que as coisas se acalmassem. E é nesse sentido que a gente tem trazido sempre a informação da doutrina espírita. Vamos dar tempo ao tempo nas nossas aflições. Nós temos o tempo para plantar, o tempo para colher, o tempo para nascer, o tempo para morrer. Essa frase não é minha, viu, gente? Essa frase está lá no Eclesiastes, que é um livro da Bíblia, que é um livro belíssimo que chama Eclesiastes. Então, tudo há o momento aprazado. Mas dentro desse momento aprazado, quer dizer, desse momento próprio, é necessário que fixemos as nossas mentes e os nossos corações na nossa transformação moral.
Kardec, num determinado momento, ele sonhou. Ele sonhou que estava indo ao plano espiritual inferior. Quer dizer, na verdade, ele não estava sonhando, ele estava indo mesmo. E quando ele chega lá, ele ficou assombrado com as aflições, as aflições que ele percebeu naquela região. E aí ele pergunta aos mentores que estavam com ele, codificador, em sonho, desdobramento: esses espíritos aflitos desse tanto são os espíritos que martirizaram Jesus, que estavam ali em Jerusalém no momento da crucificação? E a resposta é: não. Aqueles espíritos eram espíritos muito rudes, e eles, através das reencarnações, eles se redimiram. Lembremos do Judas, que se redimiu em última encarnação como Joana d'Arc, a heroína dos franceses. Hoje, Judas faz parte do Colégio Apostólico de Jesus. E ele, Kardec, continua: então são aqueles que martirizaram os cristãos lá nos circos de Roma? Falou: não, esses, através das reencarnações sucessivas, também foram se redimindo. Muitos hoje já são espíritos bastante evoluídos. Quem é que são esses que estão nessa situação? Ele quis saber, porque se não eram aqueles que tinham martirizado Jesus, nem martirizado os cristãos, quais eram os espíritos que estavam lá naquele sofrimento? Chocado com a inesperada observação, que nós vamos ver, porque aí os espíritos disseram para ele: são as pessoas que poderiam ter feito bem e não fizeram. Poderia ter dado um prato de comida, poderia ter dado uma boa palavra, poderia ter modificado a sua própria vida, porque agora mesmo nós estudamos sobre a vontade. Nós só vamos modificar a nossa vida quando nós quisermos modificar, quando nós quisermos ser felizes. Então os espíritos disseram para ele: não, não são aqueles. São essas pessoas que em determinado momento poderiam ter feito alguma coisa e não fizeram. E aí nós vamos ler só um parágrafo, que é do livro Cartas e Crônicas, do irmão X, e ele vai dizer assim: chocado com a inesperada observação, Kardec regressou ao corpo, porque ele estava dormindo, né? E todos nós sabemos que a gente sai do corpo quando dorme, o espírito, e vamos para os lugares que não são afins, para a balada, aquele que gosta de balada, para o trabalho, aquele que gosta, para o estudo, e por aí vai. Levantou-se e escreveu a pergunta que apresentaria na noite próxima. Então, quer dizer, ele sonhou e aí ele vai anotar o que ele perguntaria aos espíritos naquela noite, ao exame dos mentores da obra em andamento. No caso, era o livro dos espíritos. E eis a questão 642, facílima de guardar, 642, de trás para frente, decrescente, números pares decrescentes, 642, do livro dos Espíritos. E a pergunta é: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Quer dizer, eu não fiz nada de ruim, eu sentei aqui nessa cadeira e deixa a minha vida me levar, a vida leva eu, né? É isso. Não preciso fazer. Se eu não fizer nada de errado, eu não fizer nada de mal, eu estou agradando a Deus? É isso que está perguntando. E a resposta, olha a sabedoria da resposta: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, essa do Sanson, do Dr. Bezerra, ou mesmo até do Fred Figner, bastará que o homem não pratique o mal? Indagação esta a que os instrutores responderam: não. Então não é só não fazer o mal. Cumpre-lhe fazer o bem no limite das suas forças. Não é qualquer bem, não. É no limite das nossas forças. Então eu estou exaurido, estou cansado, mas eu tenho que fazer, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ir para o centro, eu tenho que fazer algum tipo de caridade com a minha família, inclusive comigo mesmo, no limite das nossas forças. Não é pouca coisa. E aí existem pessoas que elas são indisponíveis. Aí você fala para a pessoa assim: você podia ir lá na casa dar o passe? Não, não posso. Ah, você podia comprar uma cesta básica? Não, não posso. Ah, você podia trazer um livro para a gente estudar? Não, não posso. Vocês conhecem alguém assim? Muitas, né? E não é só no centro espírita, não. Dentro de casa também. Você pode lavar essas vasilhas aqui? Não, não posso, né?
Você pode comprar um arroz para fazer o almoço, mas ele vai comer. Não, também não posso. Então, não cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá, olha o final, responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Todo o mal que resultar por não ter praticado o bem, ele vai responder por ele. Então, a nossa compromisso, a nossa responsabilidade é muito grande. Ainda bem que nós temos todo o conhecimento da doutrina espírita para colocá-lo em prática. Que Jesus nos abençoe, muita paz.